Silene, bom dia. Bom dia. Dona Silene, a senhora foi convocada por essa comissão para prestar depoimento como testemunha sobre o caso da Escola Toledo. E como testemunha, a senhora tem por obrigação de falar a verdade sobre pena de ser processada por falso testemunho. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Ato de depoimento verbal da senhora Lucilene Rodrigues Penha Monzoni, na Comissão Parlamentar de Inquérito aberta com o escopo de apuração de infração política administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo de Mendonça, sem conclusão de etapas da obra, instituída pela Resolução 4/2015, prestada em 14 de dezembro de 2015, às 9 horas da manhã. A senhora tem ciência, então, do que a senhora está aqui, né? Sim. Então tá. Dona Silene, a senhora é funcionária pública? Sim. Desde quando? Desde dia 1º de junho de 1993. E que função a senhora exerce na prefeitura? Olha, eu de carreira escriturária. Escriturária. E até quando a senhora exerceu a carreira de escriturária? Até dia 30 de setembro. Na verdade foi 5, né? Que eu fui nomeada no dia 6 de outubro de 2015 como secretária de Finanças. Até 5 de setembro de que ano? 2015. Não, do 10, perdão. De 2010. 2015. 2015? É, de outubro, perdão, eu falei acho que É outubro? Isso. Até 5 de outubro de 2015. Isso, aí o senhor está colocando 8, do 10. Até 5 de outubro de 2015. No dia 6 de outubro, eu fui nomeada secretária de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Dia 6 de outubro. Isso, 2015. Tá. E como escriturária, o que a senhora fazia lá? Eu cuidava da parte de prestação de contas com o Tribunal de Contas, tanto processos físicos como eletrônicos, que é o processo lá da UDESP. Eu ajudava a cuidar na questão de orçamento, da elaboração de orçamento, alteração orçamentária, eu auxiliava o secretário de Finanças nessa parte aí. Também fazia os fechamentos da saúde, CIOP, que é da educação, toda a prestação de contas efetivamente com os órgãos. Então até dia 5 de outubro de 2015 a senhora foi escriturária na Secretaria de Finanças? Sim. É isso? Sim. Tá. Quando chegava na Secretaria de Finanças o relatório do engenheiro para fazer o empenho, para providenciar o pagamento da construção de obra, isso passava pela mão da senhora? Não. Nunca passou pela mão da senhora? Não, nenhuma nota fiscal, de nenhuma natureza, independente de ser compra, de ser obra, de ser aquisição de um bem. Eu não trabalho com essa questão aí já por volta de uns 10 anos já. Tá, mas a senhora está dentro da Secretaria de Finanças? Eu estou dentro da Secretaria, dentro do setor de contabilidade. Dentro do setor de contabilidade. Onde é recebido esses documentos. Como escriturária, a senhora trabalhou sempre ali dentro? Sim. Junto com as pessoas que recebem esses documentos e faz esse trabalho? Correto. Quando a senhora trabalhava lá, a senhora presenciava a presença de funcionários públicos lá dentro da Secretaria, agilizando que saísse pagamento para as empresas que estavam construindo alguma obra na cidade? Olha, no geral, eu não posso falar de qual obra, porque eram várias obras, mas havia sempre os funcionários da Secretaria de Obras que realmente vinham lá questionar relativo a pagamento, para as funcionárias que realmente cuidavam dessa parte. E quem que eram os funcionários que iam? A Vanessa, não, que recebia era as meninas da contabilidade, né? Quem ia lá geralmente era o adjunto de obras e o secretário. A senhora tem o nome dele? A senhora lembra? O Ney eu conheço o apelido, não sei o nome dele exatamente por extenso, tá? E o Davi Marconato, que era o secretário na época. O Ney que a senhora se refere é o conhecido Ney do Açúcar? Isso, que era o adjunto. Que é o adjunto. E o senhor Davi? Isso. Tá. O engenheiro, o senhor Doro, o Carlos Eduardo Doro, também frequentava a secretaria para agilizar pagamento? Olha, que eu tenha visto, nunca. Nunca vi ele lá, entendeu? A não ser que ele ia num horário que eu não estava presente, horário de almoço e tal, mas eu nunca vi ele lá cobrar pagamento de nenhuma empresa.
tá? A Que senhora- eu tenha visto. Mas a senhora via a presença dele na secretaria ou não? Não. Não? No meu setor, enquanto lá, eu nunca visualizei ele lá, tá? Salvo se ele foi em algum horário, falou com alguma funcionária que eu não estava presente nesse horário. Mas o de costume que eu vi realmente eram esses 2 funcionários da Secretaria de Obras lá e uma vez ou outra que eu vi também um empreiteiro, um rapaz lá, o tal do Valmir, que veio lá solicitar pagamento. Mas também não foi comigo. Eu vi eles entrar na sala e questionar as outras funcionárias. Comigo, eles nunca se reportaram a mim. Da onde a senhora estava? Dava para ouvir a conversa que as pessoas iam fazer lá? Dava para perceber o que era? Olha, se eu ficasse parada, prestando atenção exatamente no que eles estavam falando lá, eu até ouviria. Mas muitas vezes eu estava atendendo o telefone, não ficava prestando atenção para ver todos os detalhes, saber exatamente de que obra eles estavam falando, do que estavam falando. Não de que obra, mais genérico, que era para acelerar o pagamento, para ter saída de pagamento. Na verdade, que eu me lembro de uma vez que até o Davi comentou, que foi lá pedir para liberar o pagamento, que ele falou mais alto, ele falava um pouquinho mais alto e deu para todo mundo ouvir, é que se não liberasse o pagamento, eu nem sei de que obra era, digamos assim, que a empresa ia parar a obra porque ela não tinha condição de tocar mais sem pagamento. Mas eu nem me lembro de qual obra específico era. Assim, a única vez que eu me lembro de ter ouvido, que o Davi falou em alto, em bom som, que aí dava para toda a sala ouvir sem fazer nenhum sacrifício, entendeu? E era constante a presença do Davi e do Sr. Ney na secretaria? Olha, geralmente eu via mais o Ney. Mais o Ney. Mais o Ney. Que era o secretário adjunto do Sr. Davi. Isso. E o Davi também. Chegou Uma vez, já algumas vezes eu vi ele. Algumas vezes o Davi lá Sim. também. E o motivo da ida deles lá era por uma questão de pagamento. Geralmente sim. Para liberação do pagamento, liberação do empenho. Ver quando ia sair e tal. Empenho era uma coisa que já estava pronto. Existia. O que ele pedia para acelerar era... o pagamento. Tá. Não sei acelerar, não sei, digamos isso, mas sim pedir quando que ia sair, se tinha uma data prevista, como que ia ser esse cronograma de pagamento, entendeu? Isso aí eu posso até afirmar. Agora, assim, que eles estavam impondo que tinha que ser tal dia ou tal dia, isso eu não posso falar nada. Tá. No depoimento do Sr. Robson, o Robson Rinaldi, ele trabalhava no setor com a senhora? Trabalhava. O que ele era lá? Ele era o secretário de finanças na época e também contador, né? Ele exercia os 2 cargos. Se bem que nessa época tinha um outro moço do outro concurso também que acabou até saindo, pediu demissão voluntária. Mas ele não se reportava a nota também, na época, o contador. Realmente o responsável, sim. Que via com as meninas, de cronograma de pagamento, como ia fazer, era o Robson, realmente. O Robson. A senhora era subordinada ao Robson? Sim. Estava na pasta. O Robson exercia a função de contador. E ele é secretário de finanças. E ele era o secretário de finanças. Sim. No depoimento dele que ele deu espontaneamente na prefeitura, ele declarou na oportunidade que frequentemente a pessoa do senhor Carlos Eduardo Doro estava presente na secretaria. Depois que ele mandava o atestado para a secretaria, ele ia para lá para agilizar o pagamento. A senhora não tem conhecimento disso? Não, do Doro eu não posso falar nada que eu nunca vi, salvo se ele ia em horários diferentes. Porque, tipo, lá nós nos dividimos em horário de almoço, para não deixar o setor nunca sem. Então, pessoal, 2 ou 3 saem às 11, volta a 1, outro sai à meio-dia e volta às 2. E geralmente os homens que têm menos afazeres, geralmente saem da 1 às 3 para almoçar. Então, só se nesse meio tempo, o horário de almoço eu ficava em média 4 horas de intercalando com o Rosa, porque ele saía 1 geralmente e eu voltava 1. Quando eu chegava ele já às vezes tinha saído ou ia sair e retornava às 3 horas. Só se o Doro ia nesse período. Mas fora isso eu nunca vi, eu não posso afirmar que o Doro ia lá. Tá. Na função que a senhora exercia lá não tinha nada relacionado com a questão de pagamento, de nota, de liberação de pagamento, não tinha nada a ver com isso? Não, nada. Alguma pergunta? Não tenho pergunta. Pergunta? O seu serviço, qual que era a sua função
esses últimos meses dentro do seu serviço, da sua secretaria? O que você fazia? Eu cuidava especificadamente da questão da prestação de contas com o Tribunal de Contas. Então, eu era responsável por atender toda a solicitação do tribunal. Eu fazia todos os envios via UDESP. Então, eu fazia o quê? Fazia o fechamento dos balancetes mensais, eu fazia a conferência desses balancetes, conferia saldos na área contábil. Depois de estar tudo conferido, eu gerava os pacotes, enviava ao tribunal. Eu fazia a questão do CIOPS, que é uma prestação de contas lá com o Ministério da Saúde. Então, eu tenho que fazer bimestral, essa questão. Eu estava cuidando do SICONF também, que é um módulo que nós estamos prestando conta também lá para o Tesouro Nacional. Aí eu ajudava também na questão, assim, as audiências. Acho que vocês podiam até ver das alterações orçamentárias. Então, o quê? O Robson geralmente sempre definia os valores, tal, mas eu digitava, eu lançava no sistema, então tem orçamento, define o orçamento, os valores, eu vou lá e faço toda a digitação, eu faço toda a estrutura do sistema, da contabilidade, eu faço a abertura de exercício, eu faço a abertura de execução, então eu cuidava mais dessa parte aí de estrutura mesmo. Então, por exemplo, eu preparava o sistema com as informações do orçamento, para deixar pronto para quê? Para as meninas da execução executar o orçamento. Então eu trabalhava no antes e depois eu vinha no depois. Eu pulava daqui, eu ia para lá. Esse caminho da execução, que é empenho, liquidação, pagamento, eu não participava. Eu vinha depois de tudo isso, fechou o mês, eu vou lá, gerava o balancete contábil, fazia as conferências, se estava tudo lançado nas contas certas, toda essa conferência contábil que é necessário fazer. Tá? Eu fazia toda essa execução aí de conferência e depois, lógico, passava por Robson, porque na verdade o contador era ele, então eu fazia tudo, passava para ele conferia o que eu tinha feito e depois eu enviava para o tribunal. E aí quando vem o tribunal, auditoria, no decorrer do ano, o tribunal ele vai sempre requisitando documentos, então eu era responsável de estar atendendo. Então todo documento que o tribunal pedia, independente às vezes de ser de um outro setor, tipo do RH, o tribunal sempre se portou no e-mail da contabilidade pedindo, solicitando o que ele precisava, e eu sempre fui responsável de estar passando essas informações, solicitando para poder fazer realmente a entrega desses documentos para o Tribunal de Contas. Então, o meu trabalho nos últimos 10 anos praticamente foi em cima dessa situação aí, entendeu? Eu nunca trabalhei com nota mesmo, eu nunca pegava. Então, se eu via alguma coisa, mas as meninas que estavam trabalhando e fazendo. Então, se vocês precisam de maiores detalhes nessa área aí, eu acredito que vocês teriam que ouvir o pessoal que realmente trabalha com a mão na massa, que pegam essas notas, que estão ali no dia a dia trabalhando. E quem é esse pessoal? Você pode falar o nome? Olha, tem duas específicas que elas só fazem isso, que é a Vanessa e a Ana Helena. Então elas só trabalham com as notas, chegam, elas montam, checam com empenho, faz todo o procedimento necessário. A Ana Helena, ela faz isso e ainda faz o lançamento da planilha. O que é a planilha? Chega as notas, ela vai lançando todas as notas que tá em aberto para pagar, e conforme vai pagando, ela vai baixando e é assim que é feito. Tem, a Denise também dá uma mão em algumas coisas, mas a Denise trabalha em específico com a nota do Vale Alimentação, essas coisas mais específicas. Não seria tipo fornecedor mesmo, obra, essas coisas aí, entendeu? Certo, mais uma pergunta. Do orçamento geral anual, tem um percentual que tem que ser gasto na educação. Eu não sei se é 25%. Sim. 25%. Sim. Quem que fazia esse acompanhamento dos gastos? Por exemplo, mês de janeiro gastou 5%, mês de fevereiro mais 3%, mês de março mais 8%. Hora que chegar a 31 de dezembro, nós temos que gastar 25%. Sim. Nós temos que fechar esse orçamento. Correto. Quem que fazia esse controle dentro dessa secretaria? A planilha de ensino, quem fazia e que faz até hoje sou eu. Então, que é quando eu fecho o trimestre, eu vou lá, pego todas as informações do balancete, né? Certo. E faço o lançamento na planilha. Eu faço o lançamento, isso é passado
eu passava para o Robson, até porque essa planilha ela é assinada pelo contador, ela é assinada pelo prefeito e ela é assinada pelo secretário de Educação. Então, eu faço lançamento, fazia, certo. né, faço ainda, inclusive, não mudou, eu continuo fazendo. E eu passava, na época, né, no caso, passava lá pro Robson, para ele saber o percentual, aí depois isso é alvo, depois quando vem audiência a gente até demonstra, é publicado no site, é publicado no semanário, e é assim que é feito. Era feito assim e continua sendo feito, não mudou. Certo. E dentro desse trabalho, desse planejamento, no começo do mês de dezembro, a senhora tinha assim o conhecimento de que esses percentuais que estavam sendo gastos, eles estavam todos de acordo dentro do planejamento para poder fechar essa conta no dia 31 de dezembro, porque esse dinheiro tem que ser gasto na educação. Se você deixar um valor maior, você não vai conseguir gastar ele no mês de dezembro. Então você tem que ter um planejamento mensal durante os 12 meses para que ele feche os 25% no último dia de dezembro. Você tem esse acompanhamento, se estava tudo ok, esse orçamento, esse planejamento, se estava gastando mais, se estava gastando menos? Olha, em especial, eu não lembro de ter tido um tratamento diferenciado nessa época. Eu fiz o fechamento do terceiro trimestre, que foi 30 de setembro, normal, aí eu fiquei só com outubro, novembro e dezembro para ser lançado. Eu não me recordo de ter feito nenhuma planilha parcial. Quando eu digo parcial, tipo assim, eu mesma agora, quando fechou 30 de novembro, mesmo não sendo dia de fechamento, que é só por trimestre, eu fui lá e fiz um lançamento para mim ver, para mim basear, entendeu, como que tava, porque a gente tava esse ano com uma aplicação um pouco abaixo. Mas o ano passado eu não me recordo de ter feito planilha parcial, tá? Se aconteceu, não fui eu que fiz. Assim, diferenciado, foi o procedimento normal. Eu fechou o terceiro trimestre, publicou até 30 de outubro e foi isso que aconteceu. Eu não me lembro de ter feito diferente disso. Estava tudo normal dentro do planejamento? Estava seguindo, porque ela é variável. Conforme mais arrecada, mais eu tenho que gastar, entendeu? Então você vai fazendo um acompanhamento, é lógico. Se 30 de setembro eu já tinha aplicado o 25, vamos se dizer, se eu seguir gastando o que deve ser gasto conforme a arrecadação, a tendência é eu fechar o ano cumprindo os 25, entendeu? Se eu tenho 30 de setembro, eu fechei esse ano. Tava lá 23,42, não esqueço o número. Foi um alerta. Como aí logo assumiu a secretária da Educação, a Maristela, o que aconteceu? Como eu já estava na qualidade de secretária de Finanças, aí já não foi mais uma atitude do Robson, sim minha, nesse ano, eu chamei a Maristela e falei assim, olha, é o seguinte, verifica que o que está sendo necessário fazer para a educação. Mas aí nem precisou eu pedir muito, porque ela já veio com uma relação grande de alguns reparos que tinham que ser feito, material que estava sem material nas escolas. Aí então eu falei assim, então o que for preciso, faz um planejamento, nós temos que estar aplicando e chegando nos 25% até dezembro, correto? Quando eu fechei agora a prévia de 30, para mim verificar como estava, já deu 25,01. Então eu sei que agora, correndo as despesas do mês que tem folha de pagamento, tudo, eu vou fechar o ano aplicando o que tem que ser aplicado. E em 2014? 1º de dezembro de 2014, novembro de dezembro de 2014, você se lembra essas planilhas? Eu não fiz nenhuma planilha parcial, eu não me lembro disso. Mas o andamento do fechamento desse 25% estava tudo ok? Então, eu agora, de número, eu não posso saber, mas se a gente entrar no site da prefeitura, dá pra ver, porque tem a planilha salva lá, no terceiro trimestre, dá pra saber quanto que estava aplicado já. Vocês ficam à vontade, consulta, vocês vão ter um número, se quiser consultar agora, tem até um número agora, tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora como que estava 30 de setembro de 2014, entendeu? Não vou mesmo, infelizmente eu vou ficar devendo essa informação. Eu vou pedir. Mas dá para verificar, só entrar no site aí dá para ver agora. Outubro, novembro, dezembro de 2014, como porque lá vai ter 4 planilhas, elas são trimestrais. Então 30 de setembro vai ter
que seria, que daria o alerta que teria que aplicar o último trimestre, e depois é que realmente fecha o ano. Fechamento em dezembro. Isso, aí por favor, vocês poderem verificar, aí a gente já tem essa dúvida, porque agora de cabeça eu não vou saber. Tá ótimo. Terminou? Sim. Você lembra? Duas questões. Então a senhora não fazia conferência dos pagamentos que era feito, só fechava números. Eu só fechava o contábil. Só o contábil. Só. Na Secretaria de Finanças, a senhora já tinha conhecimento antes da senhora chegar aqui que nós tivemos problema lá na Escola de Toledo, né? Que houve pagamentos, que não houve conclusão da obra, a senhora tinha conhecimento disso, né? Na verdade, eu fiquei sabendo desse episódio bem no dia que, na verdade, o prefeito assumiu. Que, na verdade, nesse dia, no dia 1º... Qual dos prefeitos? O Carlos Augusto Bieno. Nesse dia que ele assumiu lá, o primeiro dia, ele no final da tarde, ele me chamou lá no gabinete e foi aonde ele estendeu o convite para mim, ser secretária. E quando eu entrei no gabinete, nesse momento, o Robson estava lá no gabinete, que ele havia chamado o Robson antes de mim, para conversar. E quando eu entrei, eu sentei, eles estavam conversando, eu esperei eles terminar. Foi nesse momento que eu fiquei sabendo dessa denúncia do Toledo, porque o Robson estava justamente passando esse assunto para o prefeito. Aí nesse momento que eu tomei conhecimento que realmente havia essa suspeita e que, na verdade, deu a entender que já tínhamos alarmado essa situação anterior ele assumiu o cargo no dia 1º lá, entendeu? Então, eu tomei conhecimento, aí eu ouvi, o Robson passou o que estava acontecendo, o prefeito ouviu, depois logo em seguida, aí ele se portou a mim e fez o convite se eu queria assumir a secretaria, que ele gostaria muito que eu assumisse, e foi aí. Então eu fiquei sabendo realmente desse assunto e que tenha um problema efetivo com essa obra nesse momento aí. Anterior a isso, pelo menos no setor de contabilidade, eu não tinha ouvido nenhum comentário. Dá para a senhora deduzir se essa informação que o Robson levou para o prefeito foi a primeira vez que o prefeito teve informação sobre esse assunto? Eu não posso afirmar. No momento assim, que eu cheguei, o Robson já estava falando. Estavam comentando sobre o assunto. O Robson estava falando e ele estava ouvindo. Entendi. Ele simplesmente, o único gesto que ele fez foi fazer assim, ó. Passou a mão na cabeça assim e não falou nada pro Robson. E nem estendeu o assunto a mim também. Tá bom. Terminou? Não foi. Tá bom.